Conversar com as mamães, as futuras mamães que estão assistindo a gente, porque muitas delas sonham em realmente viver a maternidade, né? Por isso, nós vamos falar sobre esse assunto aqui no Mulheres, até porque, de acordo com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância, nos últimos anos a reprodução assistida cresceu 36% no Brasil. É um grande aumento aí, né? E o avanço da ciência também impactou bastante nesse número, já que as atuais tecnologias médicas beneficiam mulheres que enfrentam dificuldades para alcançar o sonho da maternidade. Por isso, nós vamos saber hoje sobre esse assunto e muito mais com o doutor Vinícius Bacega, que é ginecologista e vai nos ajudar. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece pela sua presença aqui. Muitas futuras mamães, né, quem sabe, que está assistindo a gente, pensa sobre esse assunto. Já viu, por exemplo, atrizes, né, famosas na internet que passaram por esses procedimentos, mas aí pensa, será que é para mim? Será que eu tenho acesso a esse tipo, né, de tratamento? Sim. Mas para começar o nosso bate-papo, o que é uma reprodução assistida, doutor? A reprodução assistida é todo tipo de tratamento, né, que é utilizado ali para poder viabilizar uma gestação que não é de uma forma natural, né? Então, assim, nós temos tratamentos que são considerados de baixa complexidade, a gente divide dessa forma, e tratamentos de alta complexidade. Então, a gente fala em tratamentos de baixa complexidade quando, diríamos assim, eu tenho que intervir um pouco menos, né? Certo. Então, a gente tem a relação sexual programada, a inseminação intrauterina, ambos são colocados aí dentro dos tratamentos de baixa complexidade. Já quando a gente fala de alta complexidade, obrigatoriamente a gente está falando da fertilização in vitro, que é tão falada. A fertilização in vitro acho que é uma das questões que mais as pessoas têm dúvidas, né? Sim. Como é que funciona? A fertilização in vitro, como eu disse, a gente vai fazer um processo todo para que essa mulher tenha um número maior de óvulos. Tá. Então, o que eu gosto de explicar? Se uma paciente está tentando, né, de uma forma natural engravidar, ela vai ter no máximo 2 folículos naquele ciclo ali. Na estimulação ovariana da fertilização in vitro, nós vamos usar uma medicação numa dosagem um pouquinho maior para que essa mulher tenha um número maior de óvulos. A junção do óvulo e espermatozoide, diferente, né, de um tratamento de baixa complexidade, também diferente de uma gestação de forma natural, essa junção óvulo-espermatozoide acontece dentro do laboratório. Então, nós fazemos a coleta dos óvulos no dia adequado, é feito também a coleta seminal, ou em casos que é indicado utilizar sêmen, né, congelado ou sêmen de doador, esse sêmen é preparado nesse mesmo dia e aí feita a junção óvulo-espermatozoide. E aí todo esse processo de desenvolvimento embrionário é acompanhado ali dentro do laboratório. E só quando esse embrião estiver realmente ali pronto, nesse estágio que a gente chama de blastocisto, que é esse estágio de desenvolvimento embrionário final, ele é transferido e colocado dentro do útero. É incrível, né? É demais. Sou suspeito para falar. É demais. Assim, acho que não dá pra gente normalizar isso, porque realmente é um trabalho fantástico, né? O quanto a tecnologia avançou nesse sentido é impressionante. Com certeza. Mas aí esse caso da fertilização in vitro, ele é algo assim mais profundo, vamos dizer. Antes disso, daria, por exemplo, para simplesmente estimular a ovulação da mulher e aí tentar uma inseminação artificial, por exemplo? O que a gente explica assim, né, por exemplo, o que é uma das principais indicações, existem várias, né, mas a principal indicação para eu decidir dentro desses tratamentos de baixa complexidade, que seria a relação sexual programada e a inseminação, é que a inseminação intrauterina geralmente é quando eu tenho um fator masculino leve associado, ou seja, uma motilidade um pouco reduzida desses espermatozoides. Eu acho que uma forma mais simples de entender é como se a inseminação fosse assim, um facilitador do encontro do espermatozoide do óvulo. Então, no momento que a gente fez essa indução da ovulação, estaria próximo à ovulação dessa paciente, nós vamos preparar o sêmen em laboratório, colocar dentro do útero, porque daí a gente facilita esse encontro do espermatozoide com o óvulo. E como é que é definido? Qual tipo de técnica essa mulher, né, vai fazer? Como é que se faz isso? Depende da idade, depende de como que tá ali os exames dela?
você falou tudo, né? Tipo assim, a idade é um dos principais fatores, mas não só ele vai definir qual é a conduta que a gente vai tomar naquele caso. A gente tem que ter todo o histórico dessa paciente, né, médico, considerar a idade e também os exames complementares. Vou dar um exemplo básico, né? Se eu estou programando fazer um tratamento de baixa complexidade, às vezes as pacientes chegam querendo, eu não quero fazer fertilização in vitro, quero fazer uma inseminação intrauterina. Mas ela vai fazer os exames e aí é visto, por exemplo, num exame que a gente chama de histerosalpingografia, que ela tem uma obstrução nas duas trompas. Então, por exemplo, esse tratamento, a inseminação não é mais viável, porque nós vamos injetar os espermatozoides dentro do útero, mas eu tenho um bloqueio dessas trompas bilateralmente que eu não vou dar nenhuma chance de gravidez a mais para essa paciente. Tá? Entendi. E tem alguns exames básicos que são necessários serem feitos, independente de qual for a técnica. Exato. Os exames básicos, quando a gente começa, né, no rastreio básico de uma infertilidade, diríamos assim, a gente vai pensar principalmente em avaliar a reserva ovariana dessa paciente, quer dizer, eu saber qual é o estoque de óvulos que aquela mulher ainda tem, né? Além disso, também avaliar, quando a gente está falando, obviamente, em casais heterossexuais, avaliar o parceiro, né, para a gente poder ver se não tem nenhuma alteração seminal e também avaliar a patência tubária, que a gente chama, que é quando não tem nenhuma obstrução dessas trompas. Isso para a gente poder avaliar. É possível um tratamento de baixa complexidade ou não é indicado direto a fertilização in vitro. E tem uma dúvida bastante frequente também no caso do casal, né? O homem tem que fazer os exames, porque eu acho que tem até um certo machismo né, velado aí nesse sentido. Acho que tem o machismo e tem essa resistência, talvez, assim, sabe, do homem. Eu acho que as mulheres são um pouco mais abertas a poder, olha, eu preciso fazer essa investigação. Eu vejo no consultório, né, por ser ginecologista, que é muito mais fácil. Agora, os homens não, as mulheres têm que arrastar esses homens para poder fazer os exames. Mas quando a gente fala em porcentagens, né, de infertilidade, a gente tem que lembrar, porque muitas das vezes a gente coloca lá a mulher como a principal investigada, mas quando a gente vai olhar estatisticamente falando, eu tenho 40% de causas femininas, 40% de causas masculinas, ou seja, eu estou igual ali, 10% igual. Que às vezes é do próprio casal em conjunto e 10% que às vezes a gente considera como uma infertilidade sem causa aparente. Quando eu investiguei, eu não consigo avaliar e ver bem o que está acontecendo, né? E no seu consultório, no seu dia a dia, quais são as principais causas de infertilidade hoje? Como eu disse, né, um deles a obstrução tubária, então o fator tubário que a gente chama, o fator em relação também ao ovário. Então aí a gente vai incluir síndrome de ovário policístico, a gente também vai incluir aquelas pacientes que às vezes têm uma diminuição da reserva, né? Então a baixa reserva ovariana que nós chamamos, né? E tem outras causas, endometriose, causas genéticas e muito mais, mas essas são as principais, diríamos assim. Mas geralmente, assim, quando você tem um homem e uma mulher saudável, vamos dizer assim, né? Que não tem nenhuma dessas questões que você falou, mas tem a questão da idade. A mulher sai perdendo nesse sentido, né? Porque ela acaba, a vida dela fértil acaba muito mais rápido do que a vida fértil do homem, né? Exatamente. Qual seria essa idade, mais ou menos? Dá para ter uma ideia? Dá. O que nós recomendamos, né, é que essa paciente procure um especialista aí, diríamos, até uns 35 anos de idade, né? Então, qual que é a recomendação para casais que estão tentando engravidar? Abaixo de 35 anos de idade, eu tentei lá um período de 12 meses, um ano, né? E esse casal não conseguiu engravidar, é hora de buscar um especialista. Pacientes acima de 35 anos de idade, tentando lá por 6 meses e não conseguiram uma gestação de forma natural, é o momento de procurar e passar numa avaliação de especialista. E é legal falar que procurar o especialista não necessariamente vai indicar uma fertilização in vitro, entendeu? Porque às vezes as pacientes têm também essa resistência de procurar o especialista porque acha, eu não quero fazer uma fertilização in vitro. Não é sempre que vai ser uma fertilização in vitro, mas essa avaliação, ela é indicada. Agora, quando eu tô falando, por exemplo, mulheres que não têm um parceiro ou não querem engravidar naquele momento, a idade ideal para procurar, por exemplo, para congelamento de óvulos, o ideal seria até no máximo 35 anos de idade, porque depois disso realmente tem uma queda muito grande da qualidade e também da quantidade desses óvulos. Isso impacta muito em chances de gravidez lá no futuro. Impacta nos chances das chances, né, de gravidez no futuro, mas também na saúde do bebê?
Isso impacta na saúde também? do bebê, impacta sim. Se eu estou falando em não fazer um tratamento talvez aí de alta complexidade, por exemplo, eu posso aumentar as chances de alterações genéticas, síndromes genéticas, por exemplo. Então, quando eu estou falando, por exemplo, em pacientes com 40, 41 anos, isso não sou eu, Vinícius, que estou falando, né, mas as próprias sociedades internacionais, eu tenho uma chance maior de ter embriões com alterações cromossômicas. O que eu geralmente explico para paciente no consultório o sinal de envelhecimento da célula reprodutiva feminina, que é o óvulo, é ter mais erros de divisão celular no momento que está ocorrendo ali a divisão embrionária. Então, eu fiz a junção óvulo-espermatozoide. Se eu comparo um óvulo de uma mulher de 32 anos com uma mulher de 41 anos, eu tenho maior chance desse embrião que conseguiu cumprir todas as etapas de desenvolvimento embrionário final e chegar até aqui. Quando eu vou fazer o estudo genético, eu tenho maior probabilidade desse embrião não ser euploide, que a gente chama, que é um embrião viável geneticamente falando. E essa questão genética também é bastante polêmica, né? Sim. Porque vocês conseguem analisar muito ali, né, em relação a esse óvulo, a esse espermatozoide, a saúde deles, né? E o que vocês conseguem ver de fato? Por exemplo, consegue ver alguma doença futura? Consegue ver sexo do bebê? Tem gente que acha que eu posso escolher o sexo do bebê, eu posso escolher as características do bebê, e não é bem assim. Não é bem assim. Então, assim, existem mais de uma, né, possibilidade de análise genética. A principal delas, que a gente chama de PGTA, é para a gente poder fazer um screening genético desse embrião em relação à questão numérica desses cromossomos. Então, eu vou avaliar se eu tenho trissomias, monossomias, então alterações em relação ao número desses cromossomos, né? Agora, quando eu estou falando de isso é o que mais impacta, diríamos aqui, é o fator idade, certo, tá? Agora, quando eu estou olhando, por exemplo, para uma paciente que já chega no meu consultório com um histórico, por exemplo, de uma doença genética específica, aí a gente vai ter que fazer uma análise específica, que a gente chama de PGTM, que é fazer a pesquisa dessa doença monogênica. Então, por exemplo, a anemia falciforme. Vinícius, eu tenho histórico na família, ou eu já tive um filho, aí a gente vai fazer essa pesquisa guiada para aquela doença em específico, tá bom? Ou quando eu tenho alterações nesses cromossomos, a gente chama de rearranjos estruturais, aí eu tenho um outro tipo de análise genética, que é o PGTSR, que é indicado para esses casos, né? Inversões, translocações cromossômicas. Então, cada caso deve ser visto aí de forma individualizada para a gente saber qual a melhor análise. Tá certo. Mas escolher sexo do bebê, isso não pode. O sexo do bebê, quando a gente vai avaliar os cromossomos, né, como tem também a análise dos cromossomos sexuais, essa pessoa ou esse casal vai saber o sexo do embrião no laudo dessa análise genética. A questão não é possível, né, falando da parte jurídica de assim, negócio, escolher esse embrião para a transferência, colocar ele como o primeiro colocado, diríamos assim, para a transferência, só pela questão do sexo, que a gente chama de sex selection. Então, a indicação de transferência é a gente transferir o melhor embrião, falando aí em relação à qualidade desse embrião. Perfeito. E tem uma outra técnica, é uma sigla ICSI, que vocês falam ICSI. ICSI, isso. O que seria essa técnica? A ICSI, na verdade, é uma técnica que é usada dentro do laboratório quando eu estou fazendo um tratamento de alta complexidade, ou seja, a fertilização in vitro. Então, a ICSI, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o preparo seminal dentro do laboratório, selecionar os melhores espermatozoides e para cada óvulo a gente vai injetar um único espermatozoide lá dentro. Então, essa daí, tanto a ICSI, a sigla é injeção intracitoplasmática de espermatozoides, porque eu vou selecionar o melhor espermatozoide e injetar esse espermatozoide lá dentro do óvulo. E isso é diferente de uma outra técnica, que também é na fertilização in vitro, que a gente chama de FIV clássica, que basicamente esse sêmen é colocado numa placa de cultivo junto com os óvulos, mas o próprio espermatozoide tem que penetrar ali o óvulo e fertilizar esse óvulo. E aí também essa técnica depende de todos os exames e dessa conversa individualizada com o paciente. Exato. Ovodoação, que seria doação de gametas, doação de óvulos, é isso? É exatamente isso. Também é uma opção? Também é uma opção. A ovodoação é algo que é permitido, regulamentado, né, pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina, e que essa paciente pode ou fazer uma doação compartilhada, que a gente chama, que é quando ela também quer utilizar os óvulos dela para um tratamento e ela doa parte dos óvulos
óvulos para uma receptora, para uma outra pessoa. Ou quando ela quer fazer isso de forma altruísta, ou seja, pelo próprio nome diz, ela nem quer fazer um tratamento, mas ela passa por todo esse processo de estimulação e doa a totalidade desses óvulos, né, no final do processo todo. É legal porque esse tratamento acaba não só compartilhando o material biológico, que seria o óvulo aqui no caso, mas também compartilha os custos. Então esse tratamento viabiliza muito uma fertilização in vitro, que nós sabemos que tem um custo mais alto, para pessoas que às vezes falam, Vinícius, eu não consigo fazer uma fertilização in vitro. Essas pacientes vão se beneficiar, né, fazendo um tratamento aí através do programa de ovodoação. E tem também a chamada barriga de aluguel, Exato. Né? É permitido no Brasil? Como é que funciona nesse caso? Doutora? É permitido no Brasil. Claro, tem algumas regrinhas aí, né, do Conselho Federal de Medicina. E o útero de substituição, a gente não gosta muito da nomenclatura barriga de aluguel, porque não pode se pagar por isso, então não pode se ter fins lucrativos, né, com essa cessão temporária do útero. Mas na grande maioria das vezes, né, quando eu estou olhando para um casal homoafetivo masculino, ou uma mulher que teve que passar pela retirada do útero e não pode engravidar e precisa de um útero de substituição. Se for alguém de parentesco de até 4º grau dessa pessoa, eu não preciso solicitar autorização para o Conselho Federal de Medicina. Agora, vamos supor, um casal homomasculino que não tem ninguém da família que poderia ser a cedente temporária do útero. Certo. E aí eu vou ter que entrar, então, por exemplo, eu tenho uma amiga, Vinícius, eu preciso entrar com uma solicitação no Conselho Federal Regional de Medicina para que ele, depois que me dê autorização, eu possa seguir com a transferência desse embrião no útero dessa cedente. Muito bom, então existem muitas possibilidades, muitas. Né? Agora, é interessante a gente falar também dos custos. Muitas pessoas nem vão atrás porque acham realmente que é um custo muito alto, Exato. É um custo realmente muito alto. E o SUS também dá esse apoio para esses tratamentos? Existem, né, lugares pelo SUS que disponibilizam a fertilização in vitro. É claro que é importante dizer, né, você tem que procurar se no seu estado, próximo à sua cidade, existe, né, por exemplo, um hospital atrelado ao SUS que realiza o procedimento, mas a gente sabe que, obviamente, as filas são longas, né, então essas pacientes têm que ter essa ciência, às vezes não demorar tanto tempo, porque cada instituição vai ter um protocolo para incluir aquelas pacientes. Então, idade, enfim, outros critérios, e essa paciente tem que passar numa avaliação com a equipe desse local que ela deseja fazer através aí do SUS, do Sistema Único de Saúde, para saber se ela preenche os critérios e também, né, fazer todos os exames que são solicitados para poder participar desse programa. Fazer parte de uma fila ali, tem que ter um pouquinho de paciência, exatamente, né, doutor, nesse caso. Então, o que às vezes, né, eu olho, a paciente fala, quando eu estou falando pelo SUS, assim, eu tenho que olhar, porque se eu tenho esse tempo de espera, eu tenho que contabilizar nele, levando em consideração também a idade que ela vai engravidar, né? Agora, é interessante falar também que não só pelo SUS, mas assim, né, ovodoação que a gente falou, existe também essa mobilização, né, de outros locais, outras clínicas que trabalham com reprodução assistida, que tentam talvez dessa forma viabilizar o tratamento. Para facilitar um pouquinho Exatamente, mais, né? O acesso, né? É verdade. Agora eu vou convidar vocês para a gente conhecer a história da Letícia Campos. Ela tem 32 anos e optou pela fertilização in vitro para realizar o sonho de ser mãe. Vamos ouvir a história dela. Desde que a gente se conheceu, eu e minha esposa nos conhecemos, a gente sempre sonhou em ter filho, então a gente sempre conversou sobre isso, era um sonho de nós duas. E a gente sempre teve muito claro na nossa cabeça que a gente queria fazer fertilização in vitro. A gente escolheu o nosso médico e a partir disso a gente decidiu, tanto eu quanto ela, passarmos por esse processo. Então, tanto eu quanto minha esposa fizemos a parte de estimulação ovariana, a gente fez a coleta de óvulos. Hoje a gente tem embriões formados tanto com os meus óvulos, tanto com os óvulos dela. A gente tem os dois, então nós duas passamos por todo esse processo juntas, né? Em momentos diferentes, mas passamos juntas. A gente acabou deixando os nossos embriões congelados um tempinho na clínica até a gente entender o momento certo de fazer essa transferência. E daí, no final do ano passado, a gente achou que seria esse momento. Fizemos uma primeira transferência, eu fui a primeira mãe a gestar, então a gente passou por essa transferência, todo o processo que antecede, né? Injeções na barriga, hormônios, etc. É um processo longo.
Eu fiz essa primeira transferência, infelizmente não deu certo, mas a gente não desistiu. E a gente fez a segunda transferência. Hoje o Samuel completa 3 meses, então deu tudo certo. A gestação foi ótima, foi super tranquilo. E o que mais a gente tirou de aprendizado disso, obviamente, da nossa realização do nosso sonho de ter um filho, que foi por meio dessa fertilização in vitro e por meio dos profissionais que estiveram com a gente durante todo esse momento, é justamente a escolha do médico, né? Porque acho que é o mais importante, porque é a pessoa que vai te acompanhar e vai estar ali com você em todos os momentos dessa caminhada e te ajudando, enfim, estando com você sempre. Então acho que essa é a parte mais importante de todo o processo mesmo. E essa foto linda, dessa família linda. Letícia, muito obrigada, viu, por compartilhar a nossa história aqui com a gente. Um beijo pra vocês. E eu acho que a história dela pode inspirar muitas mulheres, muitos casais, né, por aí. E é importante ter esse acompanhamento do médico, como ela falou, porque nem todo processo dá certo na primeira vez, né? A gente sabe que tem muitas mulheres tentantes, né? Exato. E aí é bem complicado, acho que tem que ter um acompanhamento psicológico junto. Com certeza absoluta. Assim, eu sempre brinco com as pacientes que assim, a gente vira mais do que paciente e médico, a gente vira amigo porque é toda uma jornada, né? Então, assim, eu digo que várias vezes eu também esqueço um pouco a parte técnica, eu tenho que deixar ciente a parte técnica, mas eu também tenho que ser um pouco ali psicólogo, diríamos, mas óbvio que isso não vai substituir o especialista, né? Então, é muito importante, porque é muita expectativa, ansiedade, né? A gente está ali, talvez, trabalhando com tantas coisas que as pessoas já estão imaginando ali, já tem programado dentro da cabeça, e que a gente tem que trabalhar com isso, né? E também tem que trabalhar com a realidade, com as porcentagens, chance de gravidez. Então é muito importante ter tudo isso alinhado, tanto da parte técnica, mas também alinhado da parte psicológica. Doutor, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelas explicações. Você pode encontrá-lo no Instagram, @drviniciusbacega, com 2 S, tá? DR Vinícius Bacega, tá correto? Bacega, é isso mesmo. É isso. Vai lá para você conferir, para você conversar, tirar mais dúvidas. Até a próxima. Até a próxima.